E boa noite para você de casa. Surto de Covid em abrigo de Unai provoca a morte de 7 moradores. 5 idosos seguem internados, um deles na UTI. Patos de Minas confirma mais 44 casos de Covid e volta a crescer a taxa de ocupação de leitos de UTI. Técnico da URT testa positivo para a Covid e faz exame de contraprova. Desde o início do ano, o mesmo problema. Moradores de Curraleiro continuam isolados porque ponte não foi consertada. Em ano eleitoral, pré-candidatos à Prefeitura de Patos de Minas trocam farpas em redes sociais. Essas e outras informações você confere a partir de agora no NTV News. A Polícia Militar apreendeu na tarde desta terça-feira uma espingarda calibre 12 semiautomática. A ação aconteceu no bairro Jardim Panorâmico. Segundo a Polícia Militar, tudo começou com uma denúncia anônima. A informação era de que um morador do bairro Jardim Panorâmico estaria com uma arma longa em casa. A gente recebeu algumas dessas denúncias informando que naquela residência teria uma arma de fogo, segundo o denunciante, uma arma de fogo grande. A Polícia Militar, trabalhando essas informações, aguardando o momento apropriado para efetuar a abordagem, chegou àquela residência, encontrou a proprietária. Ela, ao saber da denúncia, ela garantiu que ela não teria nada de ilícito e permitiu, de livre e espontânea vontade, que os militares conferissem a residência para garantir o que ela estava falando, que não tinha nada de irregular na residência. A gente verificou todo o imóvel, na parte ali de dentro dos cômodos, e nada foi encontrado. No entanto, quando a gente abriu o alçapão, que dá acesso à laje, e subiu na laje, bem escondido lá no fundo, a gente encontrou a mala, onde a gente encontrou essa espingarda calibre 12, semiautomática, né, de fabricação russa, com mais 38 munições reais e 3 cartuchos para essa arma. A espingarda calibre 12 semiautomática é considerada uma arma não tão comum no trabalho da PM. Essa em questão é de fabricação russa. É uma arma incomum e é uma arma, como que eu disse, eu reitero, de fabricação russa, difícil de ser apreendida, né? Que normalmente quem tem esse tipo de armamento, eles o escondem muito bem. A mulher de 28 anos foi conduzida à delegacia. Segundo a PM, ela disse não ter conhecimento da arma. A mulher, ela foi convincente, a gente, o nervosismo dela, a apreensão dela, a atitude dela, a gente crê que ela não sabia dessa arma lá. E ela confirmou, ficou desesperada no momento e informou para a gente que ela não sabia dessa arma naquele local. Tanto é que ela franqueou a entrada dos policiais no imóvel. Ela imediatamente ligou para o marido dela e o marido dela, por sua vez, informou que essa arma seria do irmão dele, ou seja, cunhado dessa mulher. E ficaram os dois de comparecer lá no imóvel ou aqui na delegacia. A gente aguardou um momento lá no imóvel, né, que é localizado lá no bairro Jardim Panorâmico. No entanto, nem o marido, nem o cunhado dessa mulher chegou àquele imóvel. A gente trouxe ela como responsável do imóvel aqui. O delegado certamente deve ouvi-la e enquadrar ela de acordo com a culpabilidade que ele enxergar na ação dela. Nas estradas federais brasileiras, os acidentes de trânsito diminuíram cerca de 10% no primeiro semestre. Mas na nossa região, os números praticamente não mudaram. A pandemia influenciou positivamente para uma redução no número de acidentes nas estradas federais de todo o país. No comparativo desse ano com o ano passado, houve uma queda de 10% tanto no número de acidentes quanto no número de mortes. Foram registrados 28.934 acidentes entre os meses de janeiro e junho desse ano em todo o país. Já em 2019, foram 32.163. Em relação aos óbitos, foram 2.280 mortes no primeiro semestre de 2020 e 2.527 no ano passado. Mas, a nível regional, o cenário é outro. O número de acidentes nas estradas da nossa região no comparativo de março a julho deste ano com o ano passado foi praticamente o mesmo.
Essa redução de acidentes, foram números nacionais. Aqui na região de Patos, na 10ª delegacia, que compreende os municípios desde lá de São Gonçalo até Romaria, a gente praticamente não houve alteração nos nossos dados de número de acidentes, mantiveram-se estáveis. Até porque o fluxo de veículos aqui na nossa região, ele praticamente não houve alteração durante esse período. Em 2019, se a gente considerar só de março a junho, que foi o período em que se instituiu a pandemia, que se instituiu todas essas regras de restrição e tudo mais, a gente teve 43 acidentes em 2019 e 44 em 2020, ou seja, uma alteração mínima, um acidente a mais só, estatisticamente uma coisa que nem se leva em consideração. Já o número de mortos, mais do que dobrou, até porque a gente teve 2 acidentes muito graves de colisão frontal na região de Patrocínio, em que cada um desses acidentes morreram no mínimo 4 pessoas. Já em relação ao número de feridos, leva-se em consideração para fazer esse balanço a quantidade de pessoas dentro dos veículos, o que justifica a redução no comparativo de 2019 e 2020. Já a quantidade de feridos quase caiu pela metade, foi de 117 para 64. O que explica isso? Em 2019, nesse período de março a junho, a gente teve um acidente muito grave com um ônibus na região de São Gonçalo. Então só esse acidente contabilizou quase 50 feridos para nossas estatísticas. Então, já que esse ano a gente não teve um acidente, em um único acidente com tantos feridos, a gente teve uma redução de quase 50% no número de feridos. Tanto o Vicente quanto o Newton, que também é caminhoneiro, contam que sentiram diferença no tráfego das rodovias federais somente nos primeiros meses da pandemia, mas que depois, aparentemente, tudo se normalizou. O número de acidentes no começo eu acredito que diminuiu, por causa da pandemia, que diminuiu bastante o número de tanto caminhão como carro, mas agora eu acredito que está normal. A imprudência ainda existe demais ainda, Tem muita imprudência ainda, excesso de velocidade bastante ainda. Infelizmente, cada dia parece que vem cada dia aumentando mais ainda os acidentes, E não custa reforçar, sempre que pegar a estrada, tenha a certeza de que está dirigindo com segurança. Independente se tem emergências como essa pandemia ou não, a gente sempre pede para as pessoas tomarem cuidado na direção, que antes de viajar, de pegar uma viagem mais longa, que faça uma revisão do seu veículo, a parte de freio, a parte de amortecedor, se o líquido de arrefecimento do radiador está correto, o nível de óleo, limpadores de para-brisa, se os faróis, iluminação, sinalização estão tudo funcionando. Pegar uma estrada, seja uma viagem de 1 hora ou uma viagem de 2, 3 dias, com o veículo estando em má condição de conservação, é colocar sua vida e a de outros em risco. A seguir, a gente mostra que grupo de oração em Patos de Minas mantém regularidade nos encontros, mas à distância. E decisão do TJMG pode ampliar o acesso e baratear custos da cannabis para uso medicinal. No Brasil, 771 pessoas fazem tratamento com base na cannabis sativa. O Tribunal de Justiça de Minas emitiu uma liminar para que um paciente de Belo Horizonte possa plantar a cannabis em casa para uso medicinal. Essa decisão pode ampliar o acesso e baratear os custos. Benício tem 12 anos, mas desde os primeiros meses de vida sofria com as convulsões em decorrência da epilepsia e do autismo severo. Foi internado várias vezes por causa das crises. A situação só melhorou aos 5 anos, depois que Beni, como gosta de ser chamado, passou a tomar um medicamento à base do óleo extraído da cannabis sativa. A partir daí, as crises diminuíram e nunca mais ele precisou ser hospitalizado. A partir daí, com a melhora conquistada a cada dia, ele foi substituindo as drogas e hoje meu filho só toma 1,5 ml 3 vezes ao dia de um óleo de cannabis. Ele não faz uso de mais nenhum medicamento. E uma das maiores dificuldades do pai do Benício, o médico Leandro Ramires, sempre foi a de conseguir autorização na Justiça para plantar a maconha para fins medicinais. Na última semana, ele finalmente conseguiu essa autorização por meio de uma liminar
para plantar a cannabis em casa. A liminar da Justiça poderá ampliar o acesso ao medicamento e diminuir significativamente o custo para os pacientes. O acesso a cannabis para fins medicinais no Brasil ainda é muito difícil. Ou é por uma burocracia para importação, ou é pelo elevado custo, e o benefício é muito gritante. Então essa grande vitória que a gente conseguiu agora é que a gente vai poder fazer, a partir da planta, um extrato medicinal que não pode ser patenteado, a preço baixo, e com isso a gente vai poder escolher a dose correta, a proporção correta de canabinoides, para a gente conseguir fazer um produto natural que seja barato, sustentável, reciclável e copiado por outras pessoas. A cannabis no país, mas hoje, por meio de uma nota técnica, o governo brasileiro se manifestou contra, o que pode atrasar ainda mais a pesquisa e o cultivo para fins medicinais. Isso para nós é um verdadeiro retrocesso. Enquanto o mundo caminha numa direção de dar empregos, de criar renda, produzir cannabis não só para fins medicinais, como na indústria têxtil, na indústria de papel e celulose, as pessoas precisam entender que o papel vindo do cânhamo é muito mais ágil, muito mais econômico, muito mais sustentável do que vindo do eucalipto. Então, cannabis compete com celulose. Já passou da hora do Brasil enxergar isso como uma commodity, trazer dinheiro para o nosso país, gerar emprego, renda e impostos. É assim que caminha o mundo. Moradores de Presidente Olegário encontraram um descarte irregular de medicamentos em uma estrada próxima da cidade. O repórter Rafael Ribeiro acompanha o caso. Boa noite, Rafael. Já foi identificado quem fez o descarte desses remédios e o motivo? Boa noite para você, Jéssica. Boa noite a todos que acompanham o NTV News. Nós estamos aqui no bairro Saltador, na cidade de Presidente Olegário. Por enquanto, não foi encontrado quem teria feito o descarte desses medicamentos. Esses medicamentos foram encontrados em uma estrada próxima aqui, que dá acesso a Andrexé, o distrito de Andrexé, em uma localidade conhecida como Curicó, dentro de uma grota. Foi encontrado por uma mulher que fazia, então, buscas pelo filho dela que está desaparecido, e ela encontrou esses medicamentos dentro dessa grota. Nós estamos aqui agora no bairro Saltador, em frente à casa dos moradores, inclusive com a Lília, a Maria José e a Bruna, que está indignada com toda a situação. Inclusive, a Lília, ela fez um vídeo para mostrar os medicamentos que foram encontrados. A Maria José foi que encontrou, então, os medicamentos, e a Bruna, ela acionou a polícia, porque ela ficou indignada com toda essa situação, e esse caso agora vai ser investigado pela Polícia Militar. A polícia já enviou um relatório para a nossa reportagem sobre o que foi encontrado, mas o que se trata, por exemplo, até agora, é que são medicamentos de uso controlado, inclusive que estavam faltando na farmácia aqui de Presidente Olegário, ou seja, na farmácia municipal, onde as pessoas vão buscar o medicamento de forma gratuita. E, por exemplo, estava conversando agora mesmo com a Lília, ela disse que alguns medicamentos estavam vencidos, só que outros ainda estavam prontos para ser consumidos, não estavam com a data de validade perdido ainda, e dava para ser aproveitado pela população. São medicamentos, alguns até caros, com preço mais elevado, e que ficava difícil de ser disponibilizado para a população de Presidente Olegário. Nós agora vamos fazer uma reportagem completa a respeito desse assunto. Vamos procurar a Secretaria Regional de Saúde para saber se eles querem se posicionar a respeito desse assunto. E essa investigação que vai ser feita e também vai ser acompanhada aí pelo Ministério Público, vai saber da onde vieram esses medicamentos, já que é uma sacola com a marca escrito Sistema Único de Saúde, o SUS, e alguns com o nome escrito lá que venda proibida, ou seja, tudo leva a crer que são medicamentos aí ou seja, do governo, disponibilizados à população. Agora a gente quer saber se esses medicamentos são da prefeitura de Presidente Olegário ou de outra prefeitura próxima, que vai ser investigado então pela polícia. E é claro, tem 2 crimes aí, como o crime ambiental, que é a poluição no lugar onde foram encontrados os medicamentos, e também esse crime de jogar os medicamentos de forma irregular, o descarte irregular de lixo, já que esse tipo de medicamento ele deve ser condicionado de uma maneira correta, levado para um local próprio, não pode ser descartado dessa maneira aí, por bem querer aí das pessoas, não. Então a gente vai acompanhar todo o processo, acompanhar o apelo dessas pessoas aqui que estão indignadas com toda essa situação, e amanhã, no programa Gui Boaventura, nós voltamos com mais detalhes
a respeito desse assunto, né, desses medicamentos que foram encontrados nessa estrada próxima aqui em Cidade Presidente Olegário. As imagens são do Daniel Lima. É com você, Jéssica. Voltamos com você no NTV News. Obrigada, Rafael. Bom trabalho na apuração dessa reportagem. Se não dá para continuar com os grupos de oração presenciais, como de costume, que tal então mantê-los à distância? É assim que um grupo tem prosseguido com as reuniões em Patos de Minas. Afinal, é preciso manter o distanciamento. Celebrações eucarísticas e encontros de grupos de oração estão suspensos por tempo indeterminado. Mesmo assim, fiéis encontraram alternativas para manterem a chama da fé acesa. O grupo de oração online já se tornou rotina para Regina e outros integrantes do grupo de oração Mães Orantes. Nós já temos um grupo de mães que oram pelos filhos, já vai fazer 19 anos. O nosso encontro é toda quarta-feira, às 15 horas, que é a hora da misericórdia, na Igreja Nossa Senhora da Badia. Então, esse grupo, somos amigas de fé e de caminhada. Então, começou um grupo maior, umas passaram por ele, outras voltaram, outros começaram e estamos firmes até hoje. 20 pessoas integram o grupo Mães Orantes e no WhatsApp muita organização sobre quem dará início às orações que acontecem diariamente às 3 horas da tarde. Gente, a gente não pode parar de rezar hora nenhuma. E como rezava só nas quartas-feiras, o que a gente fez? Desde março que nós estamos rezando todos os dias às 15 horas o Terço da Misericórdia online. Então, cada dia, uma começa, uma faz um mistério, outra faz o outro, e assim estamos muito mais unidas na fé. Regina acredita que não devemos manter e fortalecer a fé somente nesse momento difícil e incerto, mas é algo a ser exercitado todos os dias. Todas juntas, assim, para ter aquele encontro mais maravilhoso, porque o grupo fortaleceu muito mais. E aproveitando para falar, gente, Deus é o caminho. Seja qual for a religião da pessoa, tem que buscar, tem que acreditar, tem que crer. Porque com Ele, tendo fé, tudo vai passar e a gente vai se sentir cada vez melhor. Senhor Jesus, nesta tarde que se inicia o nosso terço, peço ao Senhor a sua proteção para mais uma semana. Senhor, visite cada casa, cada família, cada coração, cada pessoa que se encontra triste, doente em um leito de hospital, cada pessoa que se encontra em depressão, em angústia. Senhor, tem misericórdia dessa pandemia, Senhor. Cure, Senhor. Dai para a gente saúde, paz, tranquilidade para podermos prosseguir as nossas vidas, Pai. Toma conta, Senhor, de cada família, de cada casa, de cada coração. Amém. Agora a gente mostra o apelo de uma desempregada. Sérias dificuldades financeiras, falta de dinheiro até para se alimentar. O mundo foi pego de surpresa com a pandemia do novo coronavírus. Muitas pessoas perderam o emprego e se viram em situações jamais imaginadas. Dona Maria Helena foi uma delas. A senhora que cuida dos seus 4 netos está desempregada e com o pouco que ganha está tendo dificuldades para comprar mantimentos. É dificuldade, porque tá difícil, né? Não tem como trabalhar, né? Só a boca não para só trabalhar, né? As coisas tudo caras, desempregada, não tem salário nenhum, aí é difícil, né? A filha de Maria Helena trabalha, mas também não ganha o suficiente para arcar com todas as despesas. Que ela também paga aluguel também, coitada, trabalhando só 2 vezes na semana, ela trabalhava direto também, né? Semana inteira. Aí eu também chegava da prefeitura, do meu serviço, da rua, eu ia fazer faxina, né? E agora parou tudo por causa desse, né? Aí agora não estou trabalhando não, estou à toa. Fazendo um bico aqui e outro ali, a senhora pede ajuda da população com doações de leite e cesta básica. Cesta, leite para eles, né? Essas coisas, porque não tem como, não tem dinheiro, não tem como. Aí eu falei, vou pedir, né? Me envergonha pedir não, mas antes de pedir do que, né? Toda ajuda vai ser bem-vinda. Vai, porque tá difícil mesmo. Eu tô pedindo que eu tô precisando, se eu não tivesse, né? Quando eu tava trabalhando, trabalhando e fazendo algum bico, saindo, até não, né? Tava controlado até não. Agora eu tô precisando mesmo. Quando eu peço é porque eu tô precisando mesmo. Sabe, tô quase sem nada ali, minhas coisas acabando tudo.
Quem puder ajudar a Maria Helena, o endereço é Rua Rio Grande do Norte, 1154. O telefone para contato é o 99777-9869. A seguir, aqui no NTV News, a gente mostra que times têm jogos decisivos nesta quarta. E técnico da URT testa positivo para a Covid e faz exame de contraprova. O venezuelano Savarino foi destaque no primeiro tempo do jogo contra o América. O atacante tem agradado tanto Jorge Sampaoli, já que está entre os titulares, e também a torcida. O venezuelano Savarino foi destaque no primeiro tempo do jogo contra o América. O atacante tem agradado tanto Jorge Sampaoli, já que está entre os titulares, e também a torcida. O que o torcedor pode esperar de mim é entregar todo em um campo, individualmente e grupalmente sempre. Eu vou a entregar todo em um campo. Quizás vão haver jogos que eu não vou estar bem, outros jogos que eu vou estar bem, mas eu penso que sempre para cada jogo vou tratar de dar o melhor de mim. E nesta quarta-feira o Atlético enfrenta a Patrocinense 21h30 no Mineirão. O Galo, quarto colocado, quer ganhar para garantir a classificação para as semifinais do Mineiro. E os jogadores vão em busca da vitória. Temos que ganhar el miércoles para assegurar a classificação. Mas sempre falamos a todos meus companheiros que todos os jogos são importantes. Jogo passado empatamos, agora temos que ganhar. O time de Patrocínio, o 7º colocado na tabela, tem pretensões para disputar o troféu em Confidência, mas enfrenta a renovação na equipe e pouco tempo de treino para este confronto contra o Atlético em BH. O Cruzeiro precisa vencer a Caldense. A partida está marcada para esta quarta-feira, às 21h30 no estádio Ronaldão. E a Raposa parte confiante, isso depois da atuação contra o RT. A vitória por 3-0 sobre a URT foi o início para restabelecer a confiança no Cruzeiro. Mas o time joga sob pressão nesta quarta-feira. É que precisa vencer para tentar se classificar para as semifinais do Mineiro. Temos que primeiro ganhar e fazer mais de 3 gols. Então, eu acho que o que mostramos o outro dia no jogo contra o URT é o que o treinador quer, é o que nos vai levar eu acho, a ganhar a maioria dos jogos se jogamos daquele jeito. Então, a gente primeiro vai ganhar, vai tentar ganhar, fazer o trabalho, se puder ganhar por a maior quantidade de gols possível e tentar classificar, que seria uma boa injeção anímica para o grupo, para chegar bem também ao início do Campeonato Brasileiro. Cáceres estreou com a camisa do Cruzeiro no confronto contra o RT e vai continuar na busca do equilíbrio em sua segunda apresentação e ajudar a equipe a chegar onde precisa nesse momento decisivo. Tem que manter o equilíbrio, né? Não descuidar a parte defensiva do time, porque isso é muito importante, não só pensar na frente, sino também sempre ficar bem parado para não sofrer o contra-ataque e não tomar o gol. O treinador da URT, Jonathan Alemão, testou positivo para o coronavírus e fez um exame de contraprova. Segundo a presidente da União Recreativa dos Trabalhadores, Maria Isabel, Jonathan fez o teste em Belo Horizonte, logo após a partida contra o Cruzeiro. O resultado do exame PCR deu positivo para o coronavírus. Ele se encontra assintomático e foi afastado. Um exame sorológico foi feito como contraprova e o resultado deve ser divulgado amanhã. A seguir, a gente mostra que meses depois, a Prefeitura ainda não consertou a ponte próxima a Curraleiro. E Patos de Minas confirma mais 44 casos de Covid e volta a crescer a taxa de ocupação de leitos de UTI.
Desde o início do ano que os moradores da comunidade de Curraleiro estão isolados e sem o acesso à cidade devido à ponte quebrada. Nossa equipe esteve no local diversas vezes, mas até hoje o problema não foi resolvido. Adivinha onde nós tivemos que retornar? Pois é, nós estamos aqui na ponte do Curraleiro. Há meses, essa ponte aqui do Curraleiro está quebrada. O problema começou em fevereiro deste ano. Desde então, nossa equipe tem acompanhado de perto a situação do local. Parte dessa ponte foi levada. Os moradores do outro lado têm enfrentado inúmeras dificuldades. Alguns não conseguem passar o seu produto por aqui e outros não conseguem comprar o seu próprio alimento. Não tem jeito de eu passar. Eu comprar meu filho de 6 anos, não tem jeito de passar desse lugar, não tem jeito de eu carro. Se for para mim passar de cavalo, uma coisa que tem ali, que lá tem 20 quilômetros. A nossa equipe voltou em maio e mostramos o drama vivido por esses moradores, isolados, sem acesso à cidade. Seu José Dalto, 66 anos, atravessando a ponte, vamos dizer a pinguela, né, construída por ele, uma espécie de ponte, e às vezes com os produtos construídos, ou seja, feitos lá na fazenda. Na fazenda, para entregar do lado daí, bem do lado daí, ó. 4 meses que ela caiu, ficou assim para desmanchar, mas ainda passava na ponte. Hoje está inteirando 4 meses, está nessa peleja. A minha mulher deve ter uns 6 meses que ela não vai na cidade, porque ela não passa na pinguela, ela não tem medo de passar e aqui é fundo, está custoso. No final de maio, mais uma vez estivemos por lá. Desta vez houveram promessas que as obras começariam logo após as chuvas. Podemos ver que está diferente do que da última vez. A prefeitura esteve aqui, começou os trabalhos, começou a limpeza para começar a construir essa ponte novamente. E agora é essa aqui a situação em que ela se encontra. Porém, nós tivemos informações dos moradores aqui da comunidade que há 8 dias que o pessoal que estava aqui nesses trabalhos não retornam e que eles estão arrumando outras 2 pontes aqui do mesmo ribeirão, na mesma comunidade aqui. O fato é que eles estão aqui há meses sem essa ponte. Nós cobramos a prefeitura da última vez e o problema era a chuva. E agora? O que será que é o problema para dar continuidade a essa ponte? A pinguela que foi construída pelos moradores é um verdadeiro desafio de equilibrista. Ela foi a única alternativa de passagem por todos esses meses. Não é um desafio muito fácil de ser encarado. Então é isso aqui que os moradores precisam enfrentar diariamente há mais de 5 meses para poder passar para o outro lado. E esse é o nosso primeiro assunto no Análise da Notícia de hoje no NTV News. Recebo agora a nossa diretora de jornalismo, Ludmila Bahia, para falar sobre um dos principais assuntos desta terça-feira. Boa noite, Ludmila. Como vai? Boa noite, Jéssica. Boa noite para todo mundo de casa. Muita coisa para a gente discutir nesta terça-feira movimentada em Patos de Minas, na região, no estado, no nosso Brasil aí. Pois é, a gente mostrou mais uma vez essa reivindicação, esse pedido reiterado dos moradores de Curraleiro, do entorno, para que essa ponte seja consertada. Nada mais óbvio do que pedir que esse ligamento seja refeito. E, mais uma vez, a gente foi até o local, mostramos aí a dificuldade dos moradores e cobramos novamente uma resposta da Prefeitura de Patos de Minas, que ainda não nos enviou o que fará a respeito dessa situação, se vai consertar, se não vai, como é que fica, então, a situação dos moradores aí de Curraleiro, do entorno. E aí a gente segue acompanhando esse drama junto com eles, na expectativa e na torcida
para que essa ponte seja consertada o mais breve possível, como a repórter Tassiana Bernardes colocou na reportagem. A cada momento foi nos dado aí, né, Jéssica, uma justificativa para a demora para consertar essa ponte. E nada. Vamos continuar acompanhando. Como a ponte é importante para essas pessoas, né, Ludmila? São produtores, são pessoas que vivem, né, da agricultura, da agropecuária, e essa ligação é fundamental, né? Imagina com a dificuldade que essas pessoas têm nesse momento para escoar a produção, para vir na cidade, pegar às vezes insumos. Fundamental. E a gente sempre continua aqui vendo o que acontece, né? Cada vez foi uma resposta. Pois é, Jéssica. Pois é, e até para buscar um atendimento à saúde, por exemplo. Você imagina a volta que eles têm que dar ali, se tivesse essa ligação, como eles já estão acostumados, o quanto é mais rápido chegar até a cidade. Então é isso que os moradores querem que esse caminho seja encurtado para que fique mais fácil ter acesso à cidade, ter acesso ao município e também para os afazeres diários, seus deslocamentos diários, seja para escoar a produção, seja, enfim, para outro tipo aí de circulação, que é uma necessidade, e é fato. Vamos falar agora de saúde, né? A gente tem entrevista importante do secretário de Saúde do Estado de Minas Gerais e hoje ele falou sobre a taxa de transmissão do coronavírus, né? E não há mais comportamento explosivo dessa pandemia em Minas Gerais. Polêmico, né, Ludmila? Pois é, essa taxa de referência que o Estado utiliza é uma forma aí de mensurar até mesmo como que está a transmissão do coronavírus, né, que é o TR, e aí é uma importante aferição para tomadas de decisões e implementações de políticas. Mas o secretário, como sempre reitera nas coletivas de saúde, ele diz, olha, a gente tem uma taxa aí de contaminação ainda, porque quando ela fica abaixo de 1, é o que ele vai explicar daqui a pouquinho que a gente vai ouvir a fala, é que a gente tem realmente a certeza que há um declínio na transmissão, no contágio. Por enquanto, Minas ainda está quase nesse referencial aí de declínio, mas é um estado com uma dimensão territorial grande. E aí o secretário mais uma vez coloca, olha, a gente pega aí uma taxa geral. É importante entender que há realidades distintas em cada macro-região, em cada micro-região. Então vamos entender como é que funciona essa taxa e qual é a taxa então de transmissão, de contaminação do coronavírus no estado de Minas Gerais. Nós estamos com bastante casos acontecendo, mas nós não tivemos uma explosão, não tivemos um exagero de casos com desassistência ainda no estado, né, de uma forma geral. Então a ideia nossa é essa, ou seja, nós mantemos o cuidado. De uma forma geral, então, o nosso RT ele tem variado entre 1,05 e 0,98 e esse RT tende a nos mostrar que nós estamos no momento de estabilização. Então algumas flutuações podem acontecer, mas nós esperamos que dentro em breve ele comece a cair abaixo de 1 e que se mantenha para nos sinalizar que nós estamos caminhando para uma redução da epidemia. Muito bem dito, né, Ludmila? Nosso estado é muito grande, o nosso país tem uma extensão territorial muito grande, é muito difícil, né, colocar tudo isso de uma mesma maneira, né? A gente tem que avaliar regiões, os recursos que cada uma possui. Com toda certeza, Jéssica. E nessa mesma fala, o secretário Carlos Amaral, ele coloca, olha, mesmo a gente conseguindo mensurar essa RT, ela não é uma taxa totalmente confiável, a gente tem que levar em conta outras variáveis, até mesmo a taxa de ocupação de leitos hospitalares, para a gente ter um diagnóstico, uma dimensão realmente da pandemia no nosso estado. Mesmo porque a gente tem essa RT por regiões, e a gente vem falando aqui também, né, Jéssica, mostrando aí como que há diferenças no contágio de cidade para cidade, de região para região, enquanto uma cidade tem saído da contaminação no sentido de aumento de casos, outras têm registrado um aumento maior, e aí fica realmente aquela questão de análise de vários contextos para determinar
se estamos no momento de queda, no momento de platô, que é aquela manutenção dos casos, e esse é o momento em que Minas Gerais se encontra, com uma quantidade, como o próprio secretário diz, com uma quantidade importante de casos registrados e platô, com uma ocupação aí de taxa de leitos de UTI, de clínicos no estado, em torno aí de 70%, numa média geral. Outro ponto, Ludmila, é o quanto o comportamento do indivíduo é importante durante essa pandemia, né? Então, comportamentos inadequados podem fazer com que a gente volte, né? A gente enfrente situações mais complicadas. Inclusive, também foi tratado pelo secretário de Saúde, né? Isso aí, vamos ver. Quando nós falamos que deve evitar reuniões, que deve evitar churrascos, né? Que aquelas pessoas que compram, às vezes, bebida dentro de um bar e saem para beber na calçada, isso, gente, tem que ser pensado com um pouco de calma. A gente tem que tomar muito cuidado nisso, porque esses exemplos, eles podem estar relacionados com, na verdade, uma piora do comportamento sanitário, com um aumento novamente da transmissão da doença, o que levaria à necessidade de nós sermos mais rígidos no futuro. Então, como nós estamos pensando realmente que vai tender a estabilizar e logo em seguida cair, nós precisamos ter uma sociedade preparada para evoluir para essa queda. E a evolução dessa queda tem que ser cada um se cuidando e ajudando o outro a se cuidar. É a individualidade que faz a diferença nesses pontos, né? Pois é, Jéssica, aí tem aquele discurso em ondas também do Estado. A gente tenha uma fala tranquilizadora, colocando o Estado como um bom gerente no sentido de controlar a epidemia, a transmissão da pandemia no Estado, com as ações apresentadas, com as ações dos gestores, mas aí, na outra ponta, o Estado coloca, olha, mas isso vai depender do seu comportamento em casa. Se continuarem festinhas, churrasquinhos, encontros despretensiosos, vai ser difícil a gente sair desse momento. Então, ao mesmo tempo de uma fala tranquilizadora, vem aquele puxão de orelha na população para que faça o dever de casa, para que faça a sua parte contra o coronavírus. E aí a gente precisa entender que é preciso mesmo ter esse equilíbrio, ter essa sinergia entre o Estado e população, o Estado fazendo a sua parte e não apenas colocando na conta também da população para que tome a precaução ou as medidas necessárias contra o coronavírus. É preciso que todo mundo faça a sua parte e direito. Tanto o Estado aí colocando mais leitos à disposição da população, leitos clínicos e de UTI, inclusive, eu acho assim, tão grotesco, tão complicado, sabe, fazer política nesse momento, levantar a bandeira, olha, vim aqui inaugurar, entregar mais leitos de UTI para essa cidade, como se isso não fosse uma obrigação. Eu acho que nesse momento é menos política e mais gestão, mais ação, no momento em que a sociedade carece justamente de gestores. É preciso de administrar muito bem as cidades, o Estado, oferecendo à população o que lhe é de garantia, para que essas pessoas tenham tranquilidade para voltar ou retomar um ritmo, é claro, no modelo adequado, no modelo em que não vai colocar nem a outra pessoa em risco e muito menos ela. Vamos agora, então, aos números do coronavírus aqui em Patos de Minas, o comparativo, os dados da Covid. Então, de ontem para hoje, né? Ontem 1.228 casos, hoje 1.272 casos. A gente mantém o número de óbitos em investigação, 9, óbitos confirmados, 16. Recuperando em casa, nós passamos para 420 pessoas e os pacientes internados, 41, e 18 pacientes em UTI. Também os casos tratados, nós tivemos aumento, 786. Esses são os dados de hoje, Ludmila. Pois é, Jéssica, a gente percebe aí um aumento, então, portanto, de 44 casos infectados,
menos 3 pessoas internadas em leitos clínicos. Em contrapartida, quando a gente analisa lá o número de pessoas que seguem ou foram colocadas em isolamento domiciliar, a gente tem 31 pessoas a mais do que ontem. A gente mantém aí o número de pessoas internadas em leitos de UTI, mais 16 pessoas curadas, como é de se esperar também, e óbitos confirmados em investigação. A gente segue aí nesse impasse, nesse compasso de espera para que a Vigilância em Saúde, para que a Secretaria de Saúde de Patos de Minas confirme ou descarte esses óbitos aí em investigação. A gente percebe aí que são dados importantes e que continua em total alerta, mesmo porque, Jéssica, quando a gente analisa a taxa de ocupação de leitos públicos e privados, também tomando como base os dados da Prefeitura de Patos de Minas, da Secretaria de Saúde de Patos de Minas, quase 130% estão ocupados, ou seja, estourou muito o limite aí. Quando a gente analisa a ocupação de leitos de UTI só de hospitais públicos, 90% é essa taxa. E de leitos clínicos, internações em leitos clínicos, a gente tem um percentual menor, um alívio maior aí para os hospitais, chegando aí a quase 56% somado público e privado, e essa taxa é de 37% quando a gente analisa somente a taxa de ocupação de leitos clínicos em hospitais públicos. Ou seja, se é preciso ver e entender a transmissão vista aí por vários fatores, inclusive pela ocupação de taxa de leitos de ocupação de UTI clínicos, conforme a gente acabou de ouvir a fala do secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Patos de Minas segue no momento de alerta contra a Covid-19. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta falando sobre o surto de Covid no abrigo de Unai, que provocou a morte de 7 moradores. Empresário de patrocínio é preso suspeito de fraude em venda de respiradores e em ano eleitoral, pré-candidatos à Prefeitura de Patos de Minas trocam farpas em redes sociais. Tudo isso no próximo bloco. Um surto de Covid-19 no abrigo Frei Anselmo, em Unai, provocou a morte de 7 idosos. Ao todo, 65 idosos testaram positivo, além de 17 funcionários. O local passou por processo de desinfecção e mais medidas de controle à transmissão foram tomados. 98 idosos vivem no abrigo Frei Anselmo, em Unai, mantido pela Sociedade São Vicente de Paulo. A maioria testou positivo para a Covid-19. 17 funcionários também foram diagnosticados com a doença. 7 idosos morreram em decorrência do vírus. Infelizmente, para nossa tristeza, nós tivemos praticamente todos testados positivos. E um número muito grande dos colaboradores também testados positivos. Aí são pessoas de risco, foram acolhidas no nosso hospital e no decorrer do tempo faleceram 7 pessoas. E eu te diria que isso trouxe assim uma comoção, um sentimento muito grande para a nossa população. Mas nós, por outro lado, estamos, de certa forma, confortados, porque todos que foram a óbito estavam em leitos do nosso hospital, estavam em UTI, enfim, estavam assistidos. Segundo nota emitida pela diretoria do abrigo, o primeiro caso de Covid foi de um técnico de enfermagem que teve contato com uma idosa internada no Hospital Municipal de Unai. Ele foi afastado após apresentar sintomas e depois atestado como sendo Covid. A partir desse caso, confirmado em 29 de junho, houve uma contaminação comunitária no abrigo. Foi realizada a testagem em massa dos internos, o que confirmou o surto. As visitas já haviam sido suspensas por força de decreto municipal e mais cuidados foram tomados. O abrigo passou por um processo de desinfecção. Fizemos um trabalho
muito bom de desinfecção, lavamos mesmo com produtos. E hoje nós estamos num processo de isolamento, inclusive com o fornecimento de cerca de 15 a 20 servidores da área da saúde, que a prefeitura contratou temporariamente em regime de urgência para prestar serviço lá no abrigo Frei Anselmo. Pois é, Ludmila, que notícia triste. Coloca também em pauta a questão de vários asilos, vários locais em que abrigam esses idosos que são pessoas do grupo de risco, né? Pois é, Jéssica, como o prefeito Branquinho coloca, infelizmente, Unai recebeu essa notícia com muita tristeza, com certeza todo mundo, quando a gente percebe essa transmissão comunitária no local tão onde as pessoas se conhecem, são tão próximas, e coloca o foco de atenção em outros locais de abrigo de idosos também. E aí foi uma questão de um próprio técnico de enfermagem que acabou, a suspeita é que esse técnico de enfermagem tenha provocado a contaminação de outras pessoas. Não basta uma determinação da prefeitura que teve todo o cuidado, todo o zelo para que proibisse a visitação, ali o fluxo de pessoas no abrigo, mas há a possibilidade do contágio até mesmo dessas pessoas, desses profissionais que trabalham diretamente com essas pessoas. Então, é vigilância total, estar alertos o tempo todo para que tragédias como essa não ocorram, e aí a prefeitura, junto com a Sociedade São Vicente de Paulo, que dirige esse abrigo lá em Unai, tomaram as precauções devidas para que mais idosos e outros funcionários também não adoeçam com a Covid-19. E nesse momento aí de consternação, não é, Jéssica, em que a gente vê com tristeza essa ocorrência em Unai, em outras cidades, a gente percebe que tem aí pessoas que acabam metendo os pés pelas mãos e tentando ganhar em meio a essa tragédia vivenciada aí por muitas pessoas, por muitas famílias que perdem entes queridos. Um empresário de Patrocínio, por exemplo, foi preso suspeito de vender respiradores para uma operadora de saúde do estado do Pará e simplesmente não entregá-los. Vamos ver o que o delegado de Patrocínio, que acompanha esse caso, falou sobre essa investigação. É um prazer falar com os telespectadores da NTV. A Polícia Civil de Belém do Pará, com o apoio da 1ª Regional de Polícia Civil de Uberlândia e também com a Polícia Civil de Patrocínio, cumpriu na data de hoje na cidade de Patrocínio 6 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão, em virtude de uma investigação em que a Unimed de Belém do Pará sofreu um golpe na compra de 8 respiradores. A Unimed teria depositado 50% do valor, isso totaliza R$600 mil, não teria recebido os respiradores na data aprazada, nem teria recebido a restituição do dinheiro. A investigação iniciou, a Polícia Civil de Belém do Pará chegou a alguns alvos, a algumas pessoas no estado de São Paulo e uma aqui em Minas Gerais, na cidade de Patrocínio. Então a gente cumpriu os mandados, inclusive o mandado de prisão, localizamos o suspeito, ele foi conduzido, foi ouvido durante mais de 3 horas na parte da manhã, algumas testemunhas estão sendo ouvidas agora na parte da tarde. A operação também foi desencadeada no estado de São Paulo ao mesmo tempo. O autor, conduzido aqui em Patrocínio, ele alega que realmente cedeu o nome da empresa dele para emitir nota fiscal, mas foi apenas isso, ele ia ficar com 7% do valor. Ele nega que soubesse que os sócios do estado de São Paulo iriam aplicar esse golpe, que eles são amigos distantes dele, que ele não sabia a intenção deles, mas ele confessa que emitiu as notas, que recebeu o valor, reteu a parte dele, que era 7%. Pois é, Ludmila, a situação já é complicada e a gente ainda tem notícias assim. Pois é, Jéssica, a gente agradece aí ao delegado Renato Mendonça,
de Patrocínio, que explicou toda essa problemática que envolve, então, um empresário de Patos de Minas. A polícia segue investigando e o que a gente espera é isso mesmo, que as investigações ocorram o mais célere possível para que essas pessoas que aproveitam esse momento de dor, de consternação, de alerta, para que essas pessoas, então, recebam a punição, respondam judicialmente por atos num momento como esse. Absurdo isso, não, Jéssica? Justamente. Vamos mudar um pouquinho agora o assunto política, né? 2 pré-candidatos publicaram vídeos recentemente, né, em redes sociais, e a gente mostra agora que é o nosso próximo assunto. Hoje é dia 27 de julho, segunda-feira. Gente, olha só, eu me senti na obrigação de gravar esse vídeo em resposta ao Luiz Eduardo Falcão. Vejam só o que ele disse. Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia 24 de julho, sexta-feira. Sou Luiz Eduardo Falcão, pré-candidato a prefeito de Patos de Minas. A campanha ainda nem começou, mas a gente já percebe que a velha política, os coronéis, não concordam com a renovação da política patense. Vejam bem, eu coloquei meu nome à disposição do povo, iniciei uma pré-campanha e com isso pessoas que me apoiam têm sido constantemente ameaçadas por essas forças do atraso. Os coronéis estão falando inclusive em caçar o diretório do nosso partido, através das influências deles, para inviabilizar a nossa participação nas eleições. Devo iniciar dizendo que tenho apreço e respeito pelo Luiz Eduardo. Na verdade, o pai do Luiz Eduardo Falcão me procurou há alguns anos me pedindo uma oportunidade para o Falcão. Eu dei essa oportunidade. Abri as portas do meu escritório e o Falcão foi meu estagiário durante quase 2 anos. Conviveu comigo e com a minha família. A esposa do Falcão, a Ludmila, foi minha secretária durante muito tempo. Eles começaram a namorar quando ambos ainda estavam em meu escritório. Eu advoguei tanto para o pai do Falcão como também para o pai da Ludmila. E Gisele e eu fomos padrinhos de casamento do Falcão e da Ludmila. É por isso que eu estranhei esse vídeo que o Falcão gravou. Vejam, são 3 pré-candidatos mais falados e mais prováveis a prefeito de Patos de Minas. Eu, José Eustáquio e Falcão. Ora, se somos 3 e o Falcão disse que pessoas ligadas a ele estão sendo ameaçadas, por pura lógica, fica subentendido que quem está ameaçando ou sou eu ou é o Zé Eustáquio. Ameaçar alguém é algo muito grave. É inclusive crime, artigo 147 do Código Penal. Não se pode gravar um vídeo dizendo que pessoas estão sendo ameaçadas sem indicar o nome de quem ameaçou e de quem foi ameaçado. É preciso dizer quando se deu a ameaça, que dia, que hora e em que consiste essa ameaça. Ou você declina os nomes ou ficará completamente desmoralizado. E o pior, junto com você ficarão igualmente desmoralizados as pessoas que estão te apoiando e financiando a sua campanha. E tem mais. Como você não é de Patos e já chegou aqui praticamente na idade adulta, talvez você não conheça bem a nossa história. Se conhecesse, não teria esse comportamento. Até porque essa sua atitude de generalizar poderá ofender, inclusive, a memória do pai e do avô de pessoas ligadas a você. Sendo assim, fico aguardando sua resposta para os questionamentos, indicando, inclusive, quem teria falado em caçar o diretório do seu partido. Caso contrário, você estará arruinando a sua credibilidade, além de trazer constrangimento social e familiar para os seus apoiadores. Fica aguardando a sua resposta. Pois é, Ludmila, as eleições foram adiadas para novembro, mas alguns pré-candidatos já iniciaram alguns debates, né? Pois é, Jéssica, mal começou aí esse processo eleitoral e a gente percebe, a gente acompanha
essas trocas de farpas em Patos de Minas e Brasil afora também. Agora, algumas questões que a gente coloca nesse vídeo publicado pelo pré-candidato Arnaldo Queiroz à Prefeitura de Patos de Minas. Ele fala, olha, o Falcão, ele não cita os nomes, mas acusa aí os coronéis, essa velha política que não deixa aí a cidade se desenvolver ou ir para frente, são sempre aquelas pessoas, aquele grupo que comanda aí a troca de poder. Mas a gente se pergunta aí, inclusive abre espaço para o pré-candidato Falcão, conforme já abrimos espaço para ele em nossos programas e participação até no próprio Opinião Regional de uma sexta-feira, que inclusive ele não compareceu à emissora. A gente pergunta, né? Quem são esses coronéis? Quem são essas pessoas que atrapalham o desenvolvimento de Patos de Minas? A população quer saber. E se é um momento de provocar discussões, que elas sejam aí o mais claro possível, porque a gente precisa entender até mesmo para poder fazer uma boa escolha. Então a gente deixa aqui o espaço aberto para que o pré-candidato Falcão também aponte aí quem são essas pessoas, para que a gente entenda tudo isso aí. E ele faz uma outra questão importante nesse trecho aí recortado pelo pré-candidato Arnaldo. Ele fala, olha, algumas pessoas têm recebido ameaças, e a gente sabe que ameaça é algo criminoso. Ele já denunciou, já identificou quem são essas pessoas, que tipo de ameaça é, porque a gente sabe o quão importante é uma denúncia e dar aí as ferramentas para que a polícia siga aí com as investigações e faça as punições cabíveis nesses casos aí. Do outro lado, a gente percebe que o pré-candidato Arnaldo vestiu a carapuça aí ao falar, né? Olha, você deve estar mandando um recado para mim, pré-candidato Falcão. E a gente sabe que é um momento em que vários nomes foram colocados em voga, inclusive entrevistamos várias pessoas pré-candidatas à Prefeitura de Patos de Minas. Por que vestir a carapuça? Então, o pré-candidato Arnaldo é um desses coronéis mesmo? E aí fica esse nosso questionamento aí, por que ele se coloca aí nessa questão também. E aí a gente percebe, né, Jéssica, que até 15 de novembro teremos muito pano para manga, porque mal começou e a política de Patos de Minas já está nesse nível aí de discussão. Será que as pessoas querem ver isso ou querem ações, querem políticas, querem planos, querem medidas, políticas públicas que resolvam tantos problemas enfrentados pela comunidade e que precisam com urgência de uma solução? Política ou gestão? Políticos ou gestores? O que as pessoas querem nesse momento? E é isso. A gente continua acompanhando aí as falas, os dizeres, os desdobramentos na política de Patos de Minas e também de toda a região, trazendo aqui as nossas impressões sobre todas essas questões. Perfeitos pontuamentos, Ludmila. Muito obrigada pela participação. E a gente encerra com esse questionamento que você fez, né? O que será que vai ser proposto, que as pessoas querem ver? Muito obrigada pela participação. Obrigada, Jéssica. Boa noite para todo mundo. Até amanhã. E o NTV News de hoje fica por aqui. A gente volta com mais informações amanhã, a partir das 11h30, nos 30 minutos. E você também confere as principais informações de Patos de Minas e região no portal Pato Já. Tenha uma ótima noite.